Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Antes que o sono chegue de vez, já se inscreve no canal, porque depois pode ser que você já tenha dormido. E me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são para você. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de todo o mundo. Agora, respira. Diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos relaxar na jornada de hoje à noite, juntos. Hoje à noite, começamos com algo um pouco mais sombrio. Uma época de pragas, punições e mingau. Vamos mergulhar no que realmente era a vida durante a Idade Média. Esqueça os castelos e a cavalaria que Hollywood te vendeu. A verdade é que você provavelmente não duraria um único dia na pele de um camponês medieval. Parabéns! Você acabou de acordar no ano de 1325. A boa notícia é que você está vivo. A má notícia é que as pulgas também estão. Sua cama é um colchão de palha meio podre, cheio de insetos e feno que cheira a chão de celeiro. Porque era um chão de celeiro há 3 meses. Não há espuma de memória, nem travesseiros, e definitivamente nem lençóis de algodão egípcio. Apenas um cobertor de lã que não é lavado desde o inverno passado. E agora pesa mais ou menos o mesmo que uma vaca pequena, devido ao acúmulo de sujeira. Você pisca ao acordar enquanto o sino da igreja toca à distância. É a versão medieval de um despertador, só que mais alto e, de alguma forma, ainda menos misericordioso. Sua casa é uma cabana de madeira com um quarto, sem janelas, e uma charmosa planta de conceito aberto, onde sua família, gado e insetos domésticos compartilham o mesmo espaço. O cheiro, é uma sinfonia perfumada, uma mistura sutil de cerveja velha, suor humano, cabra e algo que você reza para não ser mofo. Mas, no fundo, provavelmente é. Velas perfumadas não foram inventadas, e mesmo se tivessem sido, elas apenas derreteriam no seu chão de terra. Você tenta se esticar, mas imediatamente se arrepende, porque o ar está congelando e suas articulações doem. Você tem 22 anos, o que, em termos medievais, é mais ou menos meia-idade. Sua coluna range como uma porta de madeira velha, e seus joelhos soam como um saco de pedras sendo sacudido por um camponês confuso. Sair da cama é uma aposta. O chão está molhado da chuva da noite passada, que vaza pelo telhado de palha, ou crocante de algo que a galinha do seu vizinho fez. De qualquer forma, seus pés descalços agora fazem parte do ecossistema. E privacidade. O que é isso? Sua família inteira, e talvez um primo aleatório que nunca foi embora, estão acordando ao seu lado. Não há quarto, nem cortinas, nem tempo para si mesmo. Apenas tudo em comum. Bem-vindo amanhã na Europa medieval, onde você nunca está verdadeiramente sozinho. Porque parasitas, roedores e outras 8 pessoas estão sempre com você. E é assim que o seu dia começa. Só piora a partir daqui. Então, você conseguiu sair do seu palheiro de horrores medieval. Parabéns! Agora, a natureza chama. E não está chamando educadamente. Está gritando. Aqui é a parte em que você começa a sentir falta do banheiro moderno. Não há vaso sanitário, nem assento, nem papel higiênico, nem descarga. Nem mesmo um desentupidor levemente ressentido no canto. No século XIV, fazer suas necessidades é uma aventura, um experimento social e, muitas vezes, um pequeno evento público. Se você é um camponês, seu banheiro é provavelmente um balde de madeira atrás da casa, que já está cheio porque o tio Wolfstan teve uma noite difícil depois de comer nabos estragados. O cheiro é bíblico. Você prende a respiração, faz suas necessidades e então, aqui está a cereja do bolo.
Joga na rua. Sim, na rua. Você deveria gritar algo como guarde-lo antes de despejar pela janela. Isso é francês antigo para cuidado lá embaixo. Embora, francamente, ninguém jamais se mova rápido o suficiente. Ruas em cidades medievais são esgotos a céu aberto. Um charmoso rio de dejetos humanos, excrementos de animais e líquidos misteriosos que você preferiria não examinar. Se você tiver a sorte de viver em uma cidade com latrinas públicas, parabéns! Você pode sentar-se ombro a ombro com estranhos em uma casinha, onde a privacidade é um mito e a ventilação é uma piada cruel. Você pode até conversar, mas tente não respirar muito profundamente. Papel higiênico? Nunca ouviram falar. A maioria das pessoas se limpa com palha, folhas, trapos, musgo ou, se estiverem se sentindo especialmente indulgentes, um pedaço de lã. Às vezes, nada. O que pode explicar por que apertos de mão ainda não eram populares. E se você estiver em um castelo, certamente é melhor, certo? Bem, mais ou menos. Você pode ter um guarda-roupa, um buraco na parede que joga seus dejetos diretamente no fosso. Ótima ideia, exceto que seus inimigos sabem disso. E sim, atacantes às vezes escalavam pelo duto de esgoto. Fale sobre entrar pela porta dos fundos. Então, seja você um fazendeiro ou um barão, ir ao banheiro medieval é um ritual de humilhação. É frio, é público, é perigoso e nunca deixa de ser repugnante. Um deslize em um caminho de pedra molhada e você estará de cara nos restos da humanidade. E você ainda não escovou os dentes, mas falaremos sobre isso a seguir. Você sobreviveu ao banheiro. Você merece uma recompensa, certo? Talvez um bom café da manhã. Algo quente, delicioso, reconfortante. Desculpe, esta é a Europa medieval. Nada é reconfortante aqui. O café da manhã, se é que podemos chamar assim, é um assunto sombrio. Não há ovos Benedict, nem máquinas de café borbulhando e certamente nenhuma torrada de abacate. Você se senta ou agacha perto do fogo para uma tigela de madeira de algo que parece ter sido raspado de uma bota enlameada. Bem-vindo à sua ração diária de mingau. Mingau é um ensopado espesso e pegajoso, feito de tudo o que você pode encontrar. Grãos, vegetais de raiz, talvez alguns feijões, se tiver sorte. Ele tem fervido na mesma panela por dias, às vezes semanas, e novos ingredientes são simplesmente jogados em cima dos antigos. É menos uma receita e mais um experimento comestível contínuo. Ao lado, um pedaço de pão tão duro que poderia desviar flechas. É feito de centeio ou cevada grossa, muitas vezes misturado com serragem, bolotas moídas ou outros ingredientes criativos, porque o trigo é uma fantasia de homem rico. Este pão não é seu amigo. Você não o fatia, você negocia com ele. E as bebidas? Você não está tomando suco de laranja ou um café com leite de aveia. Você está bebendo cerveja. Sim, cerveja. Às 6 da manhã. Por quê? Porque a água está cheia de parasitas e sujeira. Então você começa o dia com uma cerveja fraca, de baixo teor alcoólico e alta chance de sobrevivência. Crianças também bebem. Ninguém está feliz com isso. Mas pelo menos não vai te matar imediatamente. Quer carne ou queijo? Sonhe. Isso é para domingos e dias de festa dos santos, e só se seu senhor for generoso. A maioria dos camponeses não come carne mais do que algumas vezes por ano. Quanto às frutas frescas, só quando estão na estação e não foram fermentadas em vinho. E nem pense em especiarias, a menos que você seja da realeza. Uma pitada de pimenta custa mais do que seus salários mensais. O sal é valioso o suficiente para ser trancado. Então, você mastiga seu pão granulado, engole sua cerveja medieval e tenta não pensar no rato que pode ter mordiscado seu mingau durante a noite. O café da manhã não te energiza,
Apenas acontece com você. E agora que você está devidamente subalimentado, é hora de trabalhar como se sua vida dependesse disso, porque ela absolutamente depende. Então, você comeu seu triste café da manhã medieval e agora é hora de se vestir. Não que isso ajude. Seu guarda-roupa consiste em exatamente uma roupa. Uma. É uma túnica de lã áspera ou uma bata de linho que você usa todos os dias há meses, possivelmente anos. Não existe moda sazonal. Existe apenas use isso até desintegrar ou te dar uma infecção fúngica. Roupa íntima? Opcional. Se tiver sorte, talvez uma túnica de linho por baixo. Se não, bem, você está sem nada sob camadas de lã áspera e suada. Tudo costurado com amor por alguém que ela. Não há máquina de lavar, nem sabão e absolutamente nenhuma lavanderia à vista. Então, suas roupas estão manchadas, rígidas e cheiram como um monte de composto que ficou marinando em um chiqueiro. Mesmo que você quisesse lavá-las, não é fácil. Você teria que buscar água de um rio ou poço, aquecê-la em uma fogueira, esfregar sua túnica em uma tábua com cinzas ou lixívia e pendurá-la no sol, que aparece aproximadamente 3 dias por ano. E nem me fale dos sapatos. Se você tiver algum, eles são feitos de couro não tratado, mal costurados e oferecem tanto apoio ao arco do pé quanto uma casca de banana. A maioria dos camponeses anda descalça, pela lama, pelo esterco, por minas terrestres medievais, também conhecidas como pedras afiadas e poças de doenças. Tudo isso significa uma coisa: sua pele te odeia. Você coça constantemente. Pulgas, piolhos e percevejos vivem de graça no seu corpo. Todos os têm, nobres, monges, crianças cheias de insetos. Ninguém escapa. Você estará coçando a axila com uma colher de pau enquanto conversa com o padre local, e ninguém sequer piscará. Sua pele está em carne viva de tanto esfregar. Seu couro cabeludo é um campo de batalha de picadas. E se você desenvolver uma erupção cutânea, azar. Não há dermatologista, nem hidrocortisona, nem ninguém para te dizer que provavelmente é sarna. Você apenas continua sofrendo. E se você tiver sorte de não pegar uma infecção, ótimo. Essa erupção simplesmente te acompanhará pelos próximos 6 meses como um indesejável ajudante medieval. Agora que você está vestido em miséria e envolto em desconforto, é hora de sair e começar a trabalhar até a morte. Agora que você está totalmente vestido com coceira e lã úmida, é hora de exibir aquele sorriso matinal. Exceto que você não vai, porque na Idade Média sorrir é um jogo perigoso. Não emocionalmente, mas dentalmente. Não há escova de dentes, nem pasta de dente, nem enxaguante bucal, nem fio dental. O conceito de higiene bucal é tão popular quanto o banho, ou seja, não muito. Algumas pessoas podem mastigar um galho ou enxaguar a boca com vinho ou vinagre, mas, na maioria das vezes, seus dentes estão por conta própria e não estão bem. Quando você chega aos 20 e poucos anos, seu sorriso parece algo tirado de uma cripta assombrada. Cáries são galopantes. Gengivas estão inchadas. E não são apenas manchas de comida nos seus dentes. É cárie. Você tem mais podridão na boca do que um vendedor de raízes medieval. O açúcar, embora ainda não esteja em todo lugar, está se tornando mais comum entre os ricos. Importado a um alto custo, usado principalmente em pequenos bolos ou para exibir riqueza. Se você é um nobre, parabéns. Você vai apodrecer seus dentes mais rápido do que os camponeses. Se você é pobre, você fará isso lentamente ao longo do tempo com pão fermentado, mingau granulado e anos de mastigação árdua. Dor de dente, acostume-se com elas. Elas são como o tempo medieval, sempre presentes no fundo. O tipo de dor que te faz considerar rezar, beber ou arrancar o dente você mesmo com um alicate. E isso não é brincadeira. Esse era o tratamento real.
Dentistas não existiam de fato, mas barbeiros cirurgiões, sim. Sim, o mesmo sujeito que corta seu cabelo também está arrancando seus molares à luz de velas com um gancho de ferro e anestesia zero. Dente infeccionado? Espero que você goste de febres, porque sem antibióticos pode facilmente se transformar em sepse e te matar de uma dor de dente. Isso mesmo. A mesma coisa que nos leva a uma farmácia hoje poderia ser seu funeral nos anos 1300, e não há alívio no lado social também. Beijar? Boa sorte. Halitose? Mau hálito está em todo lugar. Se você é solteiro, não é julgado pelo seu sorriso. Você é julgado por sua terra e seu gado. Em suma, sua boca é um campo de batalha. E está perdendo a guerra. Agora que seus dentes estão latejando, vamos sair. Porque seu trabalho real, aquele que vai quebrar suas costas, está apenas começando. Hora de ir trabalhar. Exceto que não há escritório, nem mesa, nem intervalo para o café e nenhuma chance de promoção. Seu trabalho, se você faz parte dos 90% da população, é simples: não morrer enquanto trabalha para o conforto de outra pessoa. Você é um camponês? Parabéns! Isso significa que você trabalha na terra que pertence a um senhor que provavelmente nem se lembra do seu nome. Você se levanta junto com o sol e para apenas quando ele desaparece atrás das árvores. Suas ferramentas, uma enxada de madeira, uma foice enferrujada e quaisquer ossos que ainda estejam intactos no seu corpo. Não há fim de semana. Não há hora de sair do trabalho. Há apenas do nascer ao pôr do sol, 6 dias por semana. Domingo é folga, mas só se você não estiver colhendo, lutando contra invasores ou rezando febrilmente para que seu dedo do pé infeccionado pare de ficar preto. O trabalho é brutal. Campos são arados à mão ou com bois, se você for rico o suficiente para ter um. Você cava valas, planta sementes, arranca ervas daninhas e carrega água até que sua coluna comece a se parecer com a letra S. Ninguém se importa se você está cansado. Ninguém pergunta como está a sua saúde mental. Se você é mulher, surpresa. Você não faz apenas o trabalho de campo. Você também cuida dos filhos, limpa, cozinha, fia lã, alimenta animais e finge que a infestação de piolhos do seu marido não está migrando lentamente para o seu lado da cama. As crianças começam a ajudar por volta dos 5 anos. Sem escola, sem brinquedos, apenas um pequeno ancinho de madeira e o sonho de um dia não morrer de gripe. E se você é um dos poucos que não é agricultor, talvez seja um ferreiro, um curtidor ou um tanoeiro. Ótimo! Você ainda trabalha com fogo, produtos químicos ou vísceras de animais o dia todo em galpões mal ventilados. O salário? Basicamente, sobrevivência. Os benefícios? Sangramento ocasional. Quebrar um osso? Que pena. Ter febre? Beba um pouco de cerveja morna e continue. Você não pode parar, nem por um dia. Porque se você não trabalha, você não come. E se você não come, bem, a Europa medieval tem uma solução para isso. Chama-se ser substituído. Então, você agarra sua pá, ignora as bolhas e continua cavando. Porque na Idade Média, seu trabalho não é uma carreira. É um teste de resistência em câmera lenta. Agora que suas costas estão em chamas de tanto trabalhar nos campos, vamos falar sobre o clima. Porque na Idade Média, a temperatura é menos sobre estações e mais sobre um castigo contínuo vindo do céu. Vamos começar com o inverno. Não há isolamento, nem aquecimento central e nem vedação. Apenas paredes de madeira com frestas pelas quais você poderia jogar uma galinha. Suas janelas são cobertas com pano, não com vidro. O fogo na lareira? Bom em teoria, mas você não tem lenha suficiente para mantê-lo aceso, porque a madeira é cara e coletá-la na floresta às vezes é ilegal. Sim, você pode ser executado por pegar o graveto errado na floresta errada. Você se agasalha em sua única túnica de lã úmida,
se amontoa perto das brasas moribundas e ainda acorda com o nariz congelado. Seus pés estão permanentemente frios, muitas vezes úmidos. Seus dedos tão duros que parecem pequenos picolés medievais. Congelamento não é diagnosticado, é apenas chamado de má sorte. Agora, vamos para o verão. Parece melhor, certo? Errado. No verão, sua casa se transforma em um forno de barro. Não há ventilador, nem corrente de ar e absolutamente nenhum desodorante. Você sua através de suas camadas, mas não pode removê-las, porque mostrar muita pele é escandaloso e também atrai queimaduras solares, picadas de insetos e julgamento social. As moscas estão em plena força, atraídas pelo seu corpo sujo e pelo cheiro do guisado de cabra da semana passada, que ainda está fermentando no canto. Mosquitos zumbem perto da sua orelha enquanto você dorme. Supondo que você consiga dormir com o barulho dos seus vizinhos gritando e bebês chorando. Nos campos, o sol te assa. Sem protetor solar, sem chapéu, a menos que você tenha feito um de palha como um espantalho desesperado. Então, você ainda tem que trabalhar. Insolação é apenas ter uma recaída. Então, ou você está tremendo no seu barraco, imaginando se seus dedos vão aguentar até a primavera, ou está suando através do seu único par de meias, enquanto suas coxas roçam até o inferno. E a única coisa que nunca muda, não importa a estação. Suas roupas ainda coçam, sua comida ainda é horrível e seu próximo trabalho ainda está esperando. Bem-vindo ao controle climático estilo medieval. Não há nenhum. Sentindo sede? Precisa se refrescar? Quer jogar um pouco de água no rosto para acordar desse sonho febril e úmido de uma vida? Azar. Nos tempos medievais, a água não é sua amiga. Ela está tentando te matar silenciosamente. Vamos começar com a bebida. O riacho próximo parece fresco, borbulhante e claro, como algo saído de um filme de fantasia. Mas, alerta de spoiler, não é. Rio acima, alguém acabou de jogar um penico nele. E se não for isso, um porco morto provavelmente está se decompondo ali. Parasitas, bactérias e todo o exército microbiano da Europa medieval aguardam em cada gole. É por isso que as pessoas bebiam cerveja. Sim, cerveja. Até crianças. Mas antes que você imagine crianças medievais fazendo o 4, entenda que era cerveja fraca, de baixo teor alcoólico, mas com alta taxa de sobrevivência. A fermentação fervia a água, então era mais segura do que qualquer coisa que fluía pela vala da cidade. Vinho era outra opção, se você fosse rico o suficiente para comprá-lo e não se importasse em não funcionar direito antes do meio-dia. E quanto ao banho, será que a água era realmente usada para limpeza? Em teoria, sim. Na prática, absolutamente não. Veja bem, naquela época, as pessoas acreditavam que o banho realmente abria seus poros e deixava a doença entrar. Isso mesmo. Lavar-se era considerado medicamente arriscado. Você estava mais limpo, aparentemente, se nunca removesse a camada protetora de sujeira incrustada em sua pele. Banhos comunitários existiam, mas rapidamente ganharam reputação como lugares para fofocas, escândalos e, às vezes, atividades extracurriculares medievais completas. Então, naturalmente, a igreja se envolveu e fechou muitos deles. Mesmo se você quisesse tomar banho, era uma produção completa. Você precisaria buscar água do poço, fervê-la em uma fogueira, encher uma banheira de madeira que vazava e então rezar para que ninguém mais na casa a usasse antes de você ou, pior, depois. E a água da chuva coletada em barris abertos, onde pássaros defecam, insetos se reproduzem e musgo prospera. Parece refrescante, não é? Então, seja para sua boca, para seu corpo ou para suas plantações, a água na Idade Média é menos uma fonte de vida e mais uma aposta. Um gole errado e você passará seus últimos dias suando em uma cama de palha,
apertando o estômago e contemplando todas as suas escolhas de vida. Da próxima vez que você beber água da torneira, brinde a nossos ancestrais. Eles não tinham o luxo da hidratação sem perigo. Então, você bebeu a água. Ou talvez não tenha. Talvez você apenas tenha batido o dedão do pé em uma pedra em forma de decepção. De qualquer forma, você está doente. Você precisa de ajuda. Você precisa de um médico. Que pena que você vive na Idade Média, onde a medicina é realmente apenas tortura refinada, disfarçada por um diploma de teologia. Vamos começar com o diagnóstico. Tudo de errado com você, seja uma tosse, erupção cutânea, osso quebrado ou a praga rastejante, é causado pelos seus humores estarem desequilibrados. Os 4 humores eram sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. De acordo com a ciência medieval, sua saúde depende de mantê-los equilibrados, como uma espécie de sopa interna. Com febre? Excesso de sangue. A resposta? Sangria. Isso mesmo. Vamos drenar sua força vital em uma tigela usando uma lâmina cega ou uma sanguessuga faminta. E sim, barbeiros eram frequentemente os que faziam isso. Imagine cortar o cabelo e fazer uma extração de hemoglobina em uma única sessão. 2 por 1, bebê. Sentindo-se triste ou ansioso. Isso é claramente um excesso de bile negra. A cura? Laxantes. Talvez uma purga herbal quente, ou apenas orações e uma compressa fria enquanto todos evitam contato visual com você e começam a esculpir seu caixão. Agora, se você quebrar um osso ou tiver uma ferida grave, está em apuros. Não há anestesia, a menos que você conte desmaiar de dor. A cirurgia é feita com facas que não são limpas desde as cruzadas. As ferramentas são aquecidas no fogo, não para esterilização, mas porque parecem mais assustadoras assim. Antibióticos? Séculos de distância. Teoria dos germes? Ainda não inventada. Eles acham que a doença vem do ar ruim ou de Deus estar irritado com suas falhas morais. Com dor de estômago? Devem ter sido seus pensamentos pecaminosos. Espero que você goste de confessar enquanto vomita. Se sua condição piorar, você será tratado com mais sanguessugas, possivelmente alguns besouros esmagados e um padre ao seu lado, dando a extrema unção por via das dúvidas. Neste ponto, eles estão se preparando para a cura conhecida como morte. E se por algum milagre você se recuperar, todos presumem que Deus teve pena de você. O médico leva todo o crédito e a sanguessuga é promovida. Então, sim, na Idade Média, a medicina é menos sobre cura e mais sobre sobreviver à cura. Depois de um longo dia de trabalho, piolhos e sanguessugas, finalmente é hora de comer. Você se arrasta de volta para o seu barraco, com o estômago roncando, pronto para a única alegria que resta na vida: uma refeição quente. Más notícias. Sua refeição provavelmente está tentando te matar. Vamos começar com o básico. A conservação de alimentos realmente não existe. Não há geladeira, nem freezer, apenas sal, fumaça ou a esperança de que o ar do inverno mantenha as coisas frescas. Sua carne, se tiver a sorte de ter alguma, ficou pendurada por dias, coberta de moscas, marinada em salmoura questionável e possivelmente compartilhada com um rato ou 2. O pão é a base da dieta medieval. Mas nem mesmo isso é seguro. Em anos de má colheita, camponeses desesperados o aumentam com casca, serragem ou até mesmo argila para fazê-lo render. E se for época de centeio, há um bônus: ergot, um fungo que causa convulsões, alucinações e, às vezes, a morte. É como comer pão com LSD e tétano. Vegetais? Apenas se estiverem na estação. E sabe o que está sempre na estação? Nabo. Tantos nabos, cozidos, amassados ou flutuando em mingau, que é basicamente um pântano quente de ingredientes misteriosos que está fervendo desde o funeral do seu bisavô. Frutas podem estar disponíveis no outono, mas apodrecem rapidamente
E o açúcar é raro, caro e guardado pelos ricos para exibir seus dentes escurecidos. Laticínios são outra aposta. O leite fresco estraga em horas. Manteiga e queijo se saem melhor, mas estão cheios de bactérias. As pessoas comem de qualquer maneira, porque, francamente, ou isso ou mastigar o couro da sua bota. E vamos falar sobre temperos, especiarias como pimenta, canela ou noz moscada. Valem mais do que ouro. Para o camponês comum, o sabor vem de cebola, sal, se você tiver sorte, e dor. A maioria das refeições tem gosto de estopa molhada polvilhada com tristeza. Mas a comida não é apenas um risco para a saúde. É um risco político. Animais de caça pertencem ao Senhor, não a você. Se você for pego caçando um coelho, pode ser multado, preso ou até mesmo executado. Isso mesmo. Seu jantar pode te levar à forca. Então, enquanto você se senta para comer seu ensopado cinzento à luz tonteante da fogueira, lembre-se, cada mordida é um risco. Mas você come de qualquer maneira, porque na Idade Média a comida não nutre, ela te testa. É noite agora. Você trabalhou, sofreu e mal digeriu seu ensopado suspeito. Você pode pensar que o dia está terminando, mas não relaxe muito, porque Deus está observando. Assim como o padre e sua vizinha Agnes, que com certeza te delatará se você perder a missa. Na Europa medieval, a religião não é apenas parte da vida, é a vida. A igreja controla seu calendário, suas leis, sua educação, se você souber ler, seu nascimento, casamento, morte e tudo mais. Pense nisso como seu senhorio espiritual, e você está sempre atrasado no aluguel. Todos os dias são estruturados em torno dos sinos de oração. O sino da igreja da cidade toca de manhã, ao meio-dia e à noite. Não porque as pessoas precisam de lembretes, mas porque perder a oração é um pecado. Esquecer de se curvar? Pecado. Comer carne em uma sexta-feira? Pecado. Pensar na esposa do seu vizinho naquele sonho? Pecado em dobro. E sim, o inferno é muito real. Vividamente real. Sacerdotes o descrevem em detalhes gloriosos. Rios de fogo, lagos de sangue fervente, demônios com forcados e lamentos eternos. Se a peste não te assusta, a condenação eterna definitivamente vai. Você não pode ler a Bíblia sozinho, porque está escrita em latim, uma língua reservada para monges, clérigos e aquele único filho nobre que é bom demais para a sujeira. Você depende da igreja para interpretar tudo para você. Isso significa que, se o padre diz que a sua colheita falhou porque você não orou o suficiente, bem, é hora de ajoelhar com mais força. Dízimos, 1/10 de tudo o que você possui, são obrigatórios. Se você cultiva trigo, você dá trigo. Se você cria galinhas, você dá ovos. Se você não tem nada, parabéns. Você está espiritualmente falido e financeiramente condenado. Feriados? São dias santos, dezenas deles. E, embora ofereçam pausas no trabalho, não são para diversão, mas sim para ir à missa, jejuar, confessar pecados e lembrar a si mesmo que a alegria é uma indulgência perigosa. Questionar a igreja é perigoso. Hereges são queimados, bruxas são afogadas, blasfemadores são açoitados e céticos são rapidamente reformados. Então, você segue os rituais. Você canta, você se curva. Você reza para que sua alma, depois de suportar esta vida coberta de sujeira, possa finalmente chegar ao paraíso, supondo que o padre goste de você. Porque na Idade Média, Deus pode ser misericordioso, mas a igreja nem tanto. Se você achava que ser um camponês medieval era difícil, tente ser uma mulher. Toda a sujeira, fome e medo, mais o parto, a subserviência e a invisibilidade social. Na Idade Média, ser mulher é como estar no modo difícil, sem poções de vida e sem botão de reiniciar. Desde o nascimento, o caminho de vida de uma menina está praticamente traçado.
Casar jovem, ter filhos, servir ao marido, morrer cansada. Educação? Improvável. A menos que você seja de uma família nobre e enviada para um convento, seu desenvolvimento intelectual para na época em que você aprende a bater manteiga e remendar uma túnica. O casamento acontece cedo, muito cedo. Não é estranho estar noiva aos 12 e grávida aos 14. Não é sobre amor, é sobre terra, gado e alianças. Sua opinião não é exigida. Uma vez casada, você é basicamente propriedade do seu marido. Seu trabalho é produzir herdeiros, alimentar a todos, manter a casa funcionando e não reclamar. Porque reclamar pode fazer você ser rotulada como uma rabugenta ou, pior, uma bruxa. Esse rótulo vem com um afogamento ou queima gratuita, dependendo da moda local. O parto é uma loteria da morte. Não há pré-natal, nem ferramentas estéreis, nem anestesia. As parteiras fazem o possível, mas mesmo complicações menores podem significar a morte para a mãe, o filho ou ambos. Algumas mulheres sobrevivem a 10 gestações. Muitas não sobrevivem a 2. Mas não se preocupe. Uma vez que o bebê nasce, seu trabalho aumenta. Agora você tem um bebê chorando em uma cabana infestada de piolhos e esperam que você amamente, cozinhe, limpe e ainda ajude nos campos. Você não tem folga. Você é a folga para todos os outros. Se você é solteira, você é suspeita. Se você é viúva, vulnerável. Se você é franca, perigosa. Mulheres que não se conformavam eram frequentemente acusadas de bruxaria, especialmente se tinham conhecimento de ervas, uma personalidade forte ou apenas olhavam para alguém de forma estranha em uma terça-feira chuvosa. Mesmo na igreja, seu papel é limitado. As freiras viviam sob regras rígidas, sem falar, sem liberdade de movimento e seu valor espiritual sempre classificado abaixo dos homens. Em suma, se você é uma mulher na Idade Média, espera-se que você suporte, obedeça, reproduza e sofra em silêncio, idealmente enquanto sorri. Porque mesmo em uma época de sofrimento universal, as mulheres eram de alguma forma esperadas para sofrer com graça. Até agora, você enfrentou sujeira, fome, injustiça social e possivelmente uma cabra. Mas quando você pensa que seu dia não pode piorar, eis a violência, barulhenta, sangrenta e muitas vezes completamente aceitável pelos padrões medievais. Vamos ser claros, a Idade Média não foi pacífica. A ideia de lei e ordem significava, em sua maioria, espero que o senhor feudal não esteja de mau humor. A violência está em toda parte, em casa, nas ruas, no campo de batalha, em disputas na igreja e, às vezes, na fila do forno de pão comunitário. O crime é comum, a punição é brutal e a justiça é mais uma arte performática do que proteção. Roubar um pão? Você pode perder uma mão? Acusado de mentir? Sua língua pode ser perfurada. Fofocar demais? Conheça a brisa da fofoqueira. Uma máscara de metal amarrada na sua cabeça com uma barra na boca, para correção, é claro. Digamos que você seja acusado de algo sério, heresia, roubo, bruxaria. Como você prova sua inocência? Sendo torturado, obviamente? Bem-vindo ao julgamento por provação. Uma versão: você enfia a mão em água fervente para pegar uma pedra. Se ela cicatrizar sem infecção em 3 dias, você é inocente. Se não, você é culpado. Outra opção: você é jogado em um rio. Se você afundar, você é inocente e provavelmente morto. Se você flutuar, você é culpado e será punido de qualquer maneira. É como um game show medieval, onde o prêmio é a sobrevivência e o apresentador está ativamente torcendo contra você. E se você for condenado à morte, isso é um evento público. Execuções são realizadas na frente de multidões, enforcamentos, decapitações, fogueiras. Às vezes, as pessoas trazem lanches. É o equivalente medieval da TV a cabo. Violência doméstica?
completamente normal. Esperava-se que os maridos disciplinassem suas esposas e filhos, e até eram permitidos. Brigas de rua? Comuns. Você poderia ser espancado apenas por olhar torto para o cavalo de um nobre. E a guerra? Sempre latente. Feudos, disputas territoriais, cruzadas religiosas. Alguém está sempre marchando para esfaquear outra pessoa em nome da honra, de Deus ou do tédio. A violência não é uma quebra da sociedade na Idade Média. É a sociedade. Todos vivem com o conhecimento constante de que a vida é frágil, a justiça é arbitrária e seu vizinho pode esmagar sua cabeça por causa de um porco. Então, ande com cuidado, mantenha os olhos baixos e nunca confie em ninguém com um bastão. Neste ponto, você passou pelos piolhos, pelas sanguessugas, pela miséria sem lavanderia e pela ameaça iminente de um desmembramento público. Mas agora vem o capítulo final da maioria das vidas medievais. Uma morte precoce e sem glamour. Se você está vivo e ainda respirando depois dos 40 anos, é praticamente uma celebridade. Você pode até ser chamado de O Velho, que é menos um apelido e mais um milagre estatístico. Vamos detalhar. A expectativa de vida média gira em torno de 30 a 40 anos, mas esse número é fortemente puxado para baixo pela mortalidade infantil. Quase metade de todas as crianças morriam antes de atingir os 5 anos. Doença, desnutrição ou um inverno rigoroso era tudo o que era preciso. Sem vacinas, sem antibióticos, sem esperança. Se você sobrevivesse à infância, entraria na idade adulta já exausta. O trabalho começava assim que você conseguia andar ereto, e aos 25 anos, suas articulações rangiam como a porta de um monastério. Você podia estar sem vários dentes, um dedo e a maior parte do seu otimismo original. As mulheres enfrentavam um desafio particularmente mortal: o parto. Era uma das principais causas de morte para as mulheres medievais. Sem alívio para a dor, sem intervenção médica, apenas oração, água quente e alguém segurando sua mão enquanto você sangrava em um catre de palha. Para os homens, os perigos eram diferentes, mas igualmente implacáveis. Acidentes na fazenda, infecções de pequenas feridas, a raiva de um vizinho bêbado, uma cruzada que deu errado. Até mesmo ir ao mercado podia ser arriscado se você cruzasse o caminho de um bandido entediado ou de um cobrador de impostos irritado. A morte também podia vir silenciosamente da praga, que transformava cidades em cemitérios da noite para o dia, ou da fome, que podia durar temporadas inteiras, dizimando aldeias inteiras. Ou de má sorte, como comer grãos estragados e passar suas últimas horas alucinando e gritando para as paredes. E os funerais? Você tinha sorte se conseguisse um. Os corpos eram frequentemente enterrados rapidamente para evitar doenças. Sem embalsamamento, sem caixões polidos, apenas um buraco, algumas orações murmuradas e um pequeno monte de terra se houvesse espaço suficiente no cemitério da igreja. Então, sim, nos tempos medievais, a vida era brutal, curta e constantemente sitiada pela morte em todas as suas formas casuais. Você não se aposentava. Você apenas parava de aparecer. E falando em saídas, vamos para o seu capítulo final. O sonho medieval morre. Como foi o seu dia? Você acordou na sujeira? Se aliviou em um balde? Escovou os dentes com pensamentos desejosos? Quase desmaiou de fome? Trabalhou até sua coluna pedir misericórdia? Se coçou através da lã que pinicava? Orou para não pegar a praga e por pouco não foi executado publicamente por ter um esquilo. Bem-vindo a um único dia na Europa medieval. Ainda sonhando em se tornar um cavaleiro romantizada da Idade Média? Pense de novo. Cavaleiros galantes, damas nobres em torres, batalhas heróicas e banquetes em grandes salões iluminados por velas é um mito polido por contos de fadas e livros de fantasia. Na verdade, o mundo medieval era cru,
cruel e profundamente injusto. A hierarquia era tudo. Se você nascesse pobre, permanecia pobre. Se você nascesse rico, parabéns. Você tinha uma chance melhor de sobreviver. Mas você ainda estava a uma sopa ruim de distância da disenteria e de um enterro apressado. Nem mesmo os nobres estavam imunes à miséria. Castelos eram geladeiras de pedra com correntes de ar, cheios de pulgas, fumaça e casamentos por motivos políticos. Claro, você tinha uma capa de pele e um cálice de vinho, mas também 50% de chance de morrer em uma escaramuça ou de uma lasca infectada. Não é exatamente luxo. Os tempos mais simples não eram simples. Eles eram implacáveis. Tudo levava mais tempo. Tudo doía mais. Tudo, desde o parto até a mastigação, vinha com consequências. A vida era sobrevivência, não lazer. E se você encontrasse um momento tranquilo para pensar, sonhar, imaginar algo melhor? Não havia muito o que fazer com isso. Sem mobilidade social, sem medicina moderna, sem internet para pesquisar o que é essa erupção estranha. Você vivia, sofria, trabalhava e morria em um raio de 16 km de onde nasceu. Mas aqui está a parte mais selvagem. Através de tudo isso, as pessoas ainda riam, cantavam canções, contavam histórias, se apaixonaram e encontraram sentido. Não porque a vida era fácil, mas porque os humanos são teimosos assim. Mesmo nos capítulos mais sombrios, eles abriram espaço para a luz. Então, esta noite, quando você for para a sua cama limpa, com encanamento interno, antibióticos e aquecimento central, talvez diga um silencioso obrigado ao mundo moderno e aos seus ancestrais que lutaram contra ratos, fome e feudalismo para que você não tivesse que fazer isso. Se você ainda está aqui, obrigado pela companhia. Se já tiver dormido, melhor ainda. A gente se encontra no próximo episódio, com mais histórias que te dão sono. Até lá, boa noite, bons sonhos e não esquece, tédio também é aconchego.